Olá, bem-vindos a mais uma aula de matemática segundo ano. Hoje iremos falar sobre multiplicação de matrizes. Aqui quem vos fala é o professor Raimundo Dias. Então aqui nós temos, ele fala de uma fábrica de máquinas X e Y produzem cada uma dois tipos de peças, uma peça 1 e peça 2. Observe a promoção de cada tipo de peça produzida pelas máquinas e as quantidades de peças produzidas em certo mês. A máquina X, aqui tem o preço, 0,25 centavos, né? E a máquina e a peça 2, 60 centavos. A máquina Y, 75 centavos a primeira e 40 centavos a segunda. A produção total por tipo de peça, da 1 foi produzido 680 e da 2, 560, né? Peça 2. Então, podemos calcular o total de peças produzidas pela máquina X e Y naquele mês a partir dos seguintes cálculos. A máquina X eu tenho 25 centavos e a produção foi 680, né? Do 1. Então vai dar no total, né, 25 centavos e 680 mais 60 centavos da peça 2, né, por 590 quantidade. Então vai dar 240, 524, né? 524. A máquina Y vai ser dessa maneira, vai dar 746 peças no total, né? Então, assim podemos expressar a produção de cada máquina conforme o modo indicado. Se considerarmos as matrizes A, B e C correspondentes respectivamente à promoção na proporção da produção total das peças, a produção total por tipo de peça à produção da máquina, temos um cálculo realizado correspondente ao que define-se numa multiplicação de matrizes. Aqui tem um exemplo de uma matriz de ordem 2, a matriz de ordem 2 também, né, com uma linha. Aqui é 2 por 2, a matriz de ordem 2, né, matriz quadrada, e aqui é a matriz de ordem 2 por 1. Tem duas linhas e uma coluna. Eu vou pegar a primeira linha, multiplicar por a primeira coluna, né, e acho esse valor. Segunda linha por a primeira coluna e acho esse valor. Então eu tenho a matriz C, que vai ser o produto da matriz A pela matriz B, né, que vai ser dado dessa maneira. Então, na multiplicação de matrizes, se você observar que eu tenho duas linhas, né, a matriz 2 por 2, né, e aqui é uma matriz 2 por 1. Se observar, o que nós vamos encontrar é uma matriz 2 por quem? Ó, por 1. Tem duas linhas por uma coluna. Então, significa dizer que o número de linhas tem que ser igual ao número de linhas, né? E o número de coluna vai ser igual ao número de linha da primeira, né? Então, se você observar, ó, aqui eu tenho o número de linha e o número de coluna. Isso que ele quer definir. Então, a matriz que eu for encontrar vai ter o número de linhas e o número de colunas o número de linha da primeira e o número de colunas da segunda, número de linha da primeira e número de colunas da segunda. É isso que define o produto das matrizes aí. Então vamos ver um exemplo aqui de, por exemplo, se propriedade associativa, se eu tenho duas propriedades aqui, A, B, né, o produto dela vezes o produto C, né, nós vamos ter, nesse caso, o AB vai ser M por P, né, M por P, aqui no caso, não definiu aqui. É a mesma coisa dessa outra propriedade aqui. Nós vamos encontrar a mesma coisa na propriedade associativa, né? Eu posso associar A vezes B vezes C, eu posso associar B vezes C vezes A depois, né? Nós vamos encontrar o mesmo resultado. Ou na propriedade distributiva, eu posso pegar A mais B vezes C, né? Eu posso pegar A vezes C mais B vezes C, né? E eu posso distribuir dessa maneira que dá para resolver, né? O elemento neutro, que sempre vai ser o zero, né? O elemento neutro da propriedade, o elemento neutro da multiplicação vai ser a matriz identidade, né? Que é o elemento neutro da multiplicação é 1. Então vai ser igual a matriz identidade. Se eu pegar
Essa matriz vezes a identidade, eu vou achar a própria matriz, né? Não vai ser modificado em relação a isso daí, né? Ou se eu pegar a identidade vezes a matriz, eu vou achar a própria matriz novamente. A propriedade que vai ser da constante, né? Se eu pegar uma constante vezes A, né? Vezes B, e a mesma coisa de pegar a constante vezes B vezes a matriz A, nós vamos encontrar o mesmo resultado, né? E essa outra propriedade aqui, se eu pegar A vezes B, a matriz A vezes B, a transposta dela, é a mesma coisa de pegar a transposta de B vezes a transposta de A. Vai ser resultados semelhantes, né? Então, nós vamos ter esses conceitos aí, né? Aí ele diz a propriedade comutativa não é válida para a multiplicação de matrizes. Existindo a multiplicação de matriz A vezes B, temos a seguinte propriedade, né? A vezes B vai ser diferente de B vezes A, né? E A vezes B vai ser igual a B vezes A. E não existe a multiplicação de B vezes A. Então, a propriedade comutativa, no caso, se eu comutasse, nesse caso, comutativa não é válido para a multiplicação de matriz, porque nesse caso, nós vamos depender da ordem, né? Das possibilidades de ordem aí. Então, vamos lá para... Se vocês observarem, vamos voltar aqui novamente, né? Para que ocorra a multiplicação, o número de linhas da matriz A, né, tem que ser igual ao número... O número de colunas da matriz A tem que ser igual ao número de linhas da matriz B. Se não for, aí ela não tem essa multiplicação. Essa é uma condição de existência para existir. Então, para existir a propriedade comutativa, o número de colunas de A tem que ser igual ao número de linhas de B, né? Se não for, nesse caso aqui, ó, o número de colunas aqui são 2, é igual ao número de linhas de B, que são 2 linhas, né? Se eu tenho 2 colunas, então aqui tem que ter 2 linhas. Então, ela existe justamente por essa condição. E o resultado vai ser o número de linhas da primeira, né, ó, 2 linhas, pelo número de colunas da segunda, que são uma coluna, né? Uma coluna. Então, esse é o resultado. Temos que seguir essa e respeitar essa condição aí fundamental. Então, observe aqui, diz assim: estudamos na página 44 e 45 que os pixels de uma imagem são dispostos em linhas e colunas na tela de um computador. Cada pixel corresponde a um elemento de uma matriz. Uma imagem de 800 por 600 pixels, por exemplo, está disposta em uma matriz de 800 colunas por 600 linhas, que não podem ser percebidas a olho nu. Para aumentar ou diminuir, rotacionar ou transladar essa imagem, a computação gráfica utiliza operações de matrizes para cada um dos 800 por 60, né? Que vai dar 480 mil pixels. Então, se eu multiplicar 800 vezes 600, vai dar 480 mil pixels. Então, a rotação de um pixel de coordenada xy em alfa graus no sentido horário em torno da origem, por exemplo, é feita pela multiplicação da matriz P, que é xy, por uma matriz R, que vai ser cosseno de alfa menos seno de alfa na primeira linha, seno de alfa e cosseno de alfa na segunda, gerando uma nova matriz P', que vai ser o produto de P vezes R, com as novas coordenadas x', y' do pixels. Considere o triângulo ABC de vértices A, B e C, né, que são os vértices A, B e C, que o vértice A vai ser a coordenada 3, 2, B, 5, 5, C, 7, 0. Construa em um mesmo plano cartesiano o triângulo A', B', C' e A 2' B, 2' C, 2', correspondentes obtidos pela rotação do triângulo ABC em 90 e em 180 graus. Então, nós vamos ver primeiro, nós já temos o triângulo, né? A origem, que é esse triângulo aqui, e nós vamos construir o triângulo A', B', C' primeiro, né? Então, nós vamos construir, né? Achar, por exemplo, o triângulo A', B', C', né? É o primeiro que nós vamos fazer. Para isso, nós temos, o produto é esse aqui, ó. O P', né, que é o mesmo triângulo, vai ser P vezes R. Então, primeiro nós vamos ter o R aqui, né,
que vai ser cosseno, nós vamos ver na primeira rotação de 90, né? Depois de 180. Então, primeira rotação de 90. Então, vai ser cosseno de 90, aí menos seno de 90 graus, aí seno de 90 e o cosseno de 90. Bom, então nós vamos ter a matriz R aí dada por o seguinte: R vai ser cosseno de 90 é 0, menos seno de 90 vai ser menos 1. Seno de 90 é 1, e aqui mais por menos dá menos. O seno de 90 é 1 e o cosseno de 90 é 0. Nós vamos ter essa condição aí, né? Então, com isso, nós vamos obter os vértices desse triângulo, né? O A'. O A' vai ser dado por A vezes R, né? A vezes o R, que nós encontramos aqui, né? Então, o ponto A vai ser 3 e 2, ó. 3, 2, botar 100, como se fosse uma matriz, né? De uma linha, duas colunas. Vezes essa matriz aqui, 0, menos 1, 1 e 0, né? Então, eu vou multiplicar a primeira linha por a primeira coluna, vou achar o elemento da primeira linha, primeira coluna. Para a condição de existência, aqui eu tenho que ter o número de colunas, né? Ó, são duas colunas, né? Então, aqui o número de colunas tem que ser igual ao número de linhas aqui. Então, duas colunas, eu tenho duas linhas, correto. Então, existe essa matriz. E o resultado vai ser a quantidade de linhas, aqui eu vou ter uma linha, apenas né? A quantidade M, que vai ser o número de linhas, né? Pelo número de colunas, que é a definição que a gente tem aí, né? Então, eu vou ter a condição que vai ser, se eu tenho duas linhas, então vou ter duas linhas, né? Pela condição de colunas, então, que nesse caso, pela condição de colunas dessa outra. Então, nós vamos ter primeira linha, primeira coluna, multiplicar o elemento da primeira linha, primeira coluna. 3 vezes 0, 0, né? 2 vezes 1 dá 2. Então, eu tenho esse elemento aí, 2. E agora, primeira linha, segunda coluna, achar o elemento da primeira linha, segunda coluna, né? Então, 3 vezes menos 1 dá menos 3, né? E 2 vezes 0 dá 0. Então, nós temos esse valor aí. Então, aqui nós vamos ter o A' vai ser dado por 2 e menos 3, né? 2 e menos 3. Esse é o valor do A', né? O A' vai ser 2 e menos 3, né? Ou seja, eu vou ter uma linha, duas colunas, né? Uma linha, duas colunas, que é dado por isso aqui. Eu tenho uma linha, duas colunas, né? Duas colunas. Bom, no B', nós vamos fazer a mesma coisa, né? Para achar o B', eu vou pegar o B vezes o R, que é a matriz R. O ponto B vai ser 5, 5, né? 5, 5. E a matriz R, que vai ser essa daqui, 0, menos 1, 1 e 0. Fazendo a mesma coisa, 5 vezes 0, 0, né? 5 vezes 1 dá 5. Então, primeira linha, primeira coluna, elemento da primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, segunda coluna, elemento da primeira linha, segunda coluna. Então, 5 vezes 1, 5, mais por menos é menos, né? 5 vezes 0 é 0. Então, aqui nós vamos ter esse valor aqui, né? 5 e menos 5. Então, significa dizer que o ponto B' vai ser 5 e menos 5. E aí nós vamos para o C', né? C', que vai ser C vezes o R, vezes a matriz R. O ponto C é 7, 0. 7, 0. E a matriz R é 0, 1, 0 menos 1, 1 e 0, né? 1 e 0. Então, nós vamos multiplicar uma pela outra, 7 vezes 0 é 0. Primeira linha, primeira coluna, encontraremos o elemento da primeira linha, primeira coluna. 7 vezes 0 é 0, 0 vezes 1 é 0. E aí, primeira linha, segunda coluna, elemento da primeira linha, segunda coluna. 7 vezes 1 dá 7, menos por mais dá menos, né? Mais por menos dá menos. E 0 vezes 0 é 0. Então, encontramos esse outro valor aqui, né? Que vai ser 0 e menos 7. Lógico que o ponto C' vai ser esse daqui, 0 e menos 7. Encontramos o do primeiro triângulo, né? O triângulo, os pontos do triângulo ABC, né? Vai ficar A', B', C', esses valores. Agora nós vamos achar
o triângulo A duas linhas, B duas linhas e C duas linhas, né? Fazendo a mesma coisa, só que agora com a rotação de 180 graus, né? 180 graus no sentido horário. Então, nós vamos ter, nesse caso, R vai ser igual a cosseno de chamar R2 aqui, né? R que era R1, e aqui nós vamos chamar de R2. Cosseno de 180, né? Cosseno de 180 menos seno de 180, aí menos seno de 180, ou seno de 180, e aí eu tenho cosseno de 180. Então, o R duas linhas, o R2 vai ser cosseno de 180 é 0, aqui vai ser menos 1, né? Menos por menos dá mais. Aqui eu vou ter seno de 180 é 1, e aqui cosseno é 0. Então, nós vamos ter 0, né? Menos por menos dá mais 1. Aqui eu tenho menos 1, que eu esqueci, né? Menos 1, e aqui vai ser 0. Aqui o seno de 180 é menos 1. Bom, com esses valores, o cosseno de 180 é 0, cosseno de 180, aqui eu errei no detalhe, aqui é cosseno, eu estou confundindo com seno. Então, nos detalhes aqui nós vamos ter o seguinte, o cosseno de 180 vai ser menos 1, o seno é que é 0. O seno de 180 é 0 e o cosseno vai ser menos 1 também, né? Menos 1. Então, nós temos esses valores aí. E aí, nós vamos achar o A duas linhas, né? O A duas linhas vai ser o R2 vezes o A. Então, nós temos o A vezes R2. Vou botar o A primeiro, né? O A vezes R2. O A é 3 e 2, né? E o R 3 e 2. E o R vai ser menos 1, 0, né? Menos 1, 0, 0, menos 1. Então, nós vamos ter esse valor. 3 vezes 1, primeira linha, primeira coluna. Então, nós vamos ter 3 vezes 1 vai dar 3, né? Mais por menos dá menos. Aí, mais 2 vezes 0 é 0. Agora, primeira linha, segunda coluna, elemento da primeira linha, segunda coluna. 3 vezes 0, 0, né? 2 vezes 1 dá 2 negativo, porque mais por menos é menos. Então, nós temos esses valores aí. Então, nós vamos ter menos 3 e menos 2, né? Implica dizer que o A duas linhas vai ser menos 3 e menos 2. Esse é o valor primeiro aí. Aí eu tenho B duas linhas também. Vai ser o B vezes o R2. Vou botar o B primeiro. Então, B, se você observar, é 5 e 5. Então, tenho 5 e 5 vezes o R2, que é menos 1, 0, 0, menos 1. Então, nós vamos ter 5 vezes 1, primeira linha, primeira coluna. Então, 5 vezes menos 1 dá menos 5, 5 vezes 0 dá 0. Então, 5 vezes 0 dá 0. Primeira linha, segunda coluna, dá o elemento da primeira linha, segunda coluna. Então, 5 vezes 0, 0. 5 vezes menos 1 vai dar menos 5. Então, aqui vai ficar, nesse caso, menos 5, né? Então, significa dizer que esse ponto B, duas linhas, vai ser menos 5x e o y também vai ser menos 5, né? Menos 5. Aí nós vamos ter para o C duas linhas. O C duas linhas, eu vou pegar o C vezes o R2, né? O C, novamente, é 7, 0 aqui, ó, 7, 0. 7, 0, e a matriz aqui do 180 vai ser menos 1, 0, 0, menos 1. E aí nós vamos pegar a primeira, esse valor aqui por a primeira coluna. 7 vezes 1 dá 7, mais por menos dá menos 7, 0 vezes 0 é 0. E aí, primeira linha com a segunda coluna. 7 vezes 0, 0, 0 vezes menos 1 vai dar 0. Então, nesse caso, nós vamos ter menos 7 e 0. E aí, o ponto C' vai ser dado por menos 7 e 0.
E aí nós podemos trazer esses triângulos, colocar o triângulo como ele era, né, o primeiro triângulo, o triângulo ABC, né, e a transladação dele para os outros pontos. O triângulo ABC é dado por o ponto A, né, se você observar aqui, vou colocar aqui. O triângulo ABC é dado no primeiro quadrante por o ponto A, que é 3 e 2, então 3 e 2, né? Esse é o ponto A. O ponto B, que vai ser 5 e 5, 5 e 5, esse é o ponto B, ó. E o ponto C, que é 7 e 0, então 7 e 0, então vai ficar aqui, ó. Esse é o triângulo, né? Ele transladou aqui para se você observar, para o segundo quadrante, né? Se a gente for olhar para os pontos A, B e C, então esse triângulo ele transladou para o segundo quadrante, que é o triângulo A', B', C'. Então nós vamos ter aqui o ponto A, que vai ser 2 e menos 3, ó. 2 e menos 3, né? E aqui o ponto A', né? O ponto B', que é 5 e menos 5, 5 e menos 5. E o ponto C', que é 0 e 7, né? 0 e 7 aqui. 0 e menos 7. Então vai ficar sobre o menos 7 aqui, né? Então esse triângulo, isso aqui é o C', né? C'. Então ele ficou assim, ó. Que é o B'. Então o triângulo transladou para cá, né? E o outro triângulo, que é o triângulo A duas linhas, B duas linhas e C duas linhas, ele ficou do seguinte modo, né? Ficou do seguinte modo. Eu tenho A duas linhas, que é menos 3 e 2, ó, então menos 3 e menos 2, né? Menos 3 e... menos 3 e menos 2, né? Vai ficar aqui. Eu tenho A, duas linhas. Aí eu tenho B, duas linhas, menos 5 e menos 5, menos 5 e menos 5 aqui. Aqui eu tenho B, duas linhas, né? B, duas linhas. E C, duas linhas é menos 7, que é esse valor aqui, ó, menos 7, 0. Então esse aqui é o C, duas linhas. Então ele transladou para esse ponto aqui, ó, no terceiro quadrante. Então, foi justamente isso que aconteceu em relação aos triângulos, né? Ficamos por aqui. Próxima aula daremos continuidade com a resolução de atividades. Até mais, então.